Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Mais um ar e hoje a alegria de tomar aqui um café com o Dr. Davi Barros. Seja bem-vindo, um brinde à vida, Dr. Davi. Obrigado, Ian. Dr. Davi é cirurgião dentista e óbvio que a gente vai falar de dentição, né, Dr. Davi? Sim. Os dentes envelhecem, Dr. Davi? Sim, a gente tem um envelhecimento natural, né? Não só dos dentes, mas da gengiva e da parte óssea, né, que o acompanham. Mas precisam também desses cuidados durante toda a vida para que esse envelhecimento também seja de forma saudável. Bom, quando o senhor fala desses cuidados, a partir de que momento a gente tem que ter esse cuidado? Pronto. Eu sempre gosto de conversar com os pacientes, né, sobre as funções da boca. A boca ela tem função de comunicação, tem a função da alimentação e desde os cuidados iniciais, né, em relação à alimentação, desde o bebê, a gente tem que ter cuidado com a cavidade oral, né, mesmo sem ter ainda dentes, mas a gente tem que ter esse cuidado, né, de higienização, pós-amamentação, pós-leite, tem que ter esse cuidado para evitar a formação de fungos e bactérias na boca do bebê. Com o aparecimento dos dentes, a gente passa a ter outros tipos de cuidados, né? Aliás, continua tendo os cuidados, porém com outras formas de fazer esse cuidado. Porque com o aparecimento dos dentes, a gente vai ter uma estrutura dentro da boca que vai ter uma facilidade maior de ter bactérias aderidas a ela. Uhum. O senhor falou, doutor Davi, em amamentação. Eu já ouvi alguns comentários tipo, eu amamento, então não precisa fazer higiene porque o leite materno não tem bactérias. Mas independente do alimento que o bebê, que a mãe passa para esse bebê, tem que fazer essa higiene bucal no bebê? Sim, tem que ter a higiene. O leite materno é riquíssimo, né? Assim, é o alimento mais rico para o bebê, mas também tem a questão de que ele fica acumulado na boquinha do bebê. Então, ele pode sim gerar a formação de fungos e bactérias. Aquele restinho de leitinho, você passa a própria fraldinha umedecida com água filtrada, uma água limpa, só para tirar aquele excesso. Né? Porque tem um bebê que tem uma rotina de amamentação mais próxima. Então ali vai ficar pouco leite parado na cavidade bucal. Mas aquele bebê que tem uma amamentação ou alimentação um pouco mais espaçada, não é interessante que fique com o resto de leite ou o resto de alimento na cavidade por um longo período de tempo. Alimentou, tem que fazer essa limpeza. Sim. Bom, doutor Davi, os dentes não são só para a gente sorrir, né? Sim. Óbvio que para se alimentar também. Isso. Tem alimentos que ajudam na dentição, tem alimentos que prejudicam. Quais são? Como é que a gente faz essa diferença? Como é que a gente cuida melhor dos nossos dentes quando o assunto é alimentação? Pronto, uma das funções está relacionada à mastigação, né? Então, o primeiro passo da alimentação passa pela boca. Então a gente tem alimentos tanto que são benéficos, como tem alguns alimentos que são maléficos. A gente conhece muito mais fácil, mais popularmente, os que causam malefícios aos dentes. Né? Principalmente, a gente for falar, o principal alimento que causa um malefício aos dentes... Açúcar. Vai lembrar do açúcar, com certeza. O açúcar que tem uma relação muito grande com a principal doença da boca. Que é? A cárie. A cárie. Né? Ela é a mais constante, né? Ela é muito presente na população mundial. Então, o açúcar, ele é um dos vilões em relação à alimentação. Porém, ele não é para ser abolido. Ele é para ser consumido com pouca frequência. Cautela, né? Prudência, sim, né? Como tudo, né? A gente tem que ter prudência em relação à consumação de qualquer tipo de alimento. E também você pode consumir o açúcar, mas também tendo os seus cuidados de higienização após, você vai diminuir os malefícios que ele poderia lhe causar. O senhor atribui o fato dessas pessoas estarem desdentadas, banguela, como a gente chama no interior, pelo fato de não ter se alimentado corretamente? Isso é uma contribuição? Ou a não higienização correta também contribui? O que é que mais contribui para chegar ao ponto de arrancar o dente? Pronto, a gente teria que associar alguns fatores. Com certeza,
alimentação, né, junto com a falta de higienização e também, eu diria, com falta de acesso a um tratamento adequado, né? Se tem, ainda hoje se tem, né, principalmente de pessoas um pouco mais velhas, o mito de que tem, às vezes, uma cárie muito pequena, ele não quer cuidar, ele quer tirar. Então, assim, a odontologia tem lutado muito para mudar um pouco esse hábito de, uma pequena cárie quer tirar, ou então uma cárie um pouquinho mais extensa que dá para salvar com outros tipos de procedimentos, né, a pessoa quer tirar. Não, a gente tem que salvar o dente, tem que tentar salvar esse dente, porque a gente sabe da importância dele na boca. Muitos procedimentos atualmente, as lentes de contatos, enfim, o senhor deve entender mais do que eu. Esses procedimentos tem que mudar a alimentação quando a pessoa coloca lentes e tudo, ela tem que ter um cuidado maior com a alimentação? Sim, né? Hoje as lentes a gente remete muito à questão estética, né? Mas também tem uma questão funcional. Limita, E assim, a pessoa tem que mudar o hábito. É mesmo? Tem, porque... Quem bota essas lentes de contatos? O que é que não pode fazer mais? Tem que ter cuidados com alimentos mais duros, né? Mais endurecidos. Ela não vai ter a mesma apreensão que tem seu dente. Ela não vai poder dar a mesma força em determinados alimentos. Não pode mais comer rapadura? Não pode morder a rapadura. Mas a escovação, tudo é normal. Só as restrições com quem faz esses procedimentos é a alimentação. Isso, e os hábitos eles têm que ser reforçados também, né? Os hábitos de higienização, porque é algo que você requer uma manutenção, como o seu dente natural também requer essa manutenção. Eu ouvi outro dia, doutor Davi, uma pessoa disse que não tomava mais vinho tinto porque os dentes estavam escurecendo. Tem também o mito do café, quem toma muito café fica com dente escuro. É mito ou é verdade? Não se tem bem um consenso científico em relação, principalmente ao café. Tá, né? Mas, ótimo, assim, então vamos tomar café. Mas principalmente relacionado a qualquer tipo de alimento que possui corante, né? O vinho é um exemplo de uma bebida que tem corante, eles têm sim uma alteração de cor, né, dos dentes, principalmente se tem o consumo e não se tem a higienização após. Então, né? tomou vinho ou qualquer outro alimento corante, chocolate, por exemplo. Refrigerante, suco artificial. Tem que escovar. Sim, tem que escovar. Doutor, não dá para eu escovar, eu estou numa festa, não dá para escovar. Se você ao menos colocar água na boca, bochechar, você já diminui esse nível de corante da boca. Então, você já tem a diminuição, né, de um possível manchamento dentário. Ótimo. Doutor Davi, na maturidade, na longevidade, os cuidados devem ser os mesmos em relação aos dentes, para a gente ser velhinhos com sorriso, sem precisar das próteses? Qual a orientação que o senhor dá? Pronto, as orientações, desde que a gente é criança, a gente escuta, né? Diminuir o consumo de alimentos com açúcar, ter uma higienização adequada, que ao longo da vida você vai melhorando a destreza para fazer essa higienização. Então, do paciente mais jovem ao paciente mais velho, cuidados de higiene, uma alimentação adequada e sempre uma visita regular aos dentistas. De quanto em quanto tempo, doutor Davi? A gente recomenda uma vez ao ano, mas pelo menos uma vez ao ano, mas sempre a limpeza, né, dependendo da necessidade do paciente, pelo menos 6 meses ele está fazendo uma visita regular para fazer uma limpeza, para avaliar como é que estão os dentes. Porque envelhece os dentes, né? Eles têm essa questão do envelhecimento, né? E tem regiões do dente que você não consegue verificar. Só vai estar lá com aquele espelhinho diferenciado para conseguir ver as regiões mais difíceis. Doutor Davi, sempre uma alegria ter o senhor aqui no Viver Mais. O senhor está nas redes sociais, como é que a gente pode encontrá-lo para tirar mais alguma dúvida? É o @odontoarteplanos. A gente tem sempre muitas dicas, né, sobre cuidados, né, curiosidades sobre dentes, sobre a boca, sobre a odontologia em geral. Maravilha. Bom, eu agradeço mais uma vez e no próximo bloco, doutor Davi, nós vamos conversar com a nutricionista Felícia Sarrazini e vamos falar de um assunto bem interessante, os óleos essenciais. Será que também tem óleo essencial para melhorar o sorriso? Ela vai responder no próximo bloco. Muito obrigada, doutor Davi. Um brinde à vida novamente, com os dentes bem cuidados sempre. Viver Mais volta já. Apoio Cultural.
Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou Reserva da Família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, é agora a alegria de receber aqui a doutora Felícia Sarracini, um brinde à vida. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais, doutora Felícia. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. A doutora Felícia é doutora em nutrição e especialista Nutrição comportamental. em nutrição comportamental. Eu já quero saber o que é nutrição comportamental, doutora Felícia. É a forma que a gente se comporta mediante as nossas escolhas alimentares, né? Porque muitas vezes a gente não tem muita consciência do que nós estamos comendo, né? A gente entra numa vertente do piloto automático e vai comendo sem perceber, né? Então, a forma que a gente come diz muito sobre o nosso comportamento e diz muito sobre como nós somos e o que somos. Né? Culturalmente, isso também é muito dito, né, pela alimentação. Então, o nutricionista que tem essa especialização, ele vai trabalhar com o cliente, com o paciente, a maneira que ele se conecta com os sinais dele para poder fazer suas escolhas conscientes. Doutora Felícia, quando você fala ter a consciência do que está comendo, é preciso a orientação de uma nutricionista para a gente ter essa consciência ou não? O nutricionista vai direcionar as escolhas. E de que forma? Fazendo com que a pessoa encontre o caminho dela. Porque ao longo do tempo a gente vai se desconectando dos nossos sinais internos de fome, saciedade, satisfação, de repente um determinado prazer em alguns alimentos que você pode se abrir para experimentar, né? Porque muitas pessoas ficam preocupadas, né? O que eu devo ou eu não devo comer? E aí acabam não acessando que de fato o corpo está precisando. Então a gente não precisa ficar na mentalidade da dieta. O que é a mentalidade da dieta? Fica muito do tudo ou nada, eu posso ou não posso, proibido, permitido, né? E não existe isso, existe o equilíbrio. Então, quando a gente fala sobre alimentação, a gente não precisa proibir para não comer. A gente pode se permitir com equilíbrio e tendo consciência da escolha. Então, eu não gosto de comer folhas, por exemplo. Mas será que se nós fizermos algo que faça com que essa folha fique mais simpática, não seria mais interessante? Então, o nutricionista vai dar esse direcionamento, né? Doutora Felícia, a profissão de vocês hoje está muito em evidência. Não é? As pessoas estão muito preocupadas com a alimentação, com o envelhecimento saudável, com a longevidade. E o que eu percebo, algumas pessoas com a passagem do tempo ou passam a comer mais ou a comer menos. Isso é natural, é normal? É fisiológico em alguns casos. O nosso metabolismo, que é o motorzinho, eu costumo dizer, é o motorzinho do nosso corpo, quando a gente nasce, ele está a 1000. Porque ele vai se desenvolvendo, conforme o nosso corpo também vai crescendo e vai se desenvolvendo. Chega no ápice da nossa idade, ele está lá, né? Também nos oferecendo energia, fazendo com que o nosso corpo fique em equilíbrio, e depois ele vai declinando, né? E aí, nós precisamos... Nesse declínio, o que a gente faz, doutora Felícia? Nós precisamos, para isso, fazer exercícios, para manter esse equilíbrio também do metabolismo, despertar esse metabolismo e fazer com que ele continue ali funcionando. Mas mesmo com a atividade física, com alimentação saudável, mantendo um ritmo de horários também para essa alimentação, não ficando tanto tempo sem se alimentar, porque isso também faz com que o metabolismo fique mais lento, né? É interessante a gente entender que faz parte do movimento do nosso próprio corpo. A gente ia falar da importância dos óleos essenciais na alimentação. Mas vamos deixar para o próximo bloco para a gente explicar? Vamos. Já imaginou tomar um café com óleo?
É possível, É doutora super Felícia? possível, uma delícia. A gente vai desmistificar isso no próximo bloco, combinado? Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. De volta aqui com Viver Mais, com a doutora Felícia. O sobrenome dela que é difícil de dizer. Sarracine. Sarracine, doutora Felícia Sarracine. Eu deixei lá no bloco óleo com café, a importância dos óleos na alimentação. Esses óleos têm um diferencial, doutora Felícia? Como é? Os óleos que funciona? essenciais, eles são substâncias aromáticas vindas das plantas aromáticas. Eles vêm da natureza. São Sim. extraídos, né, por folhas, flores, caules, né, até as cascas dos frutos. E alguns óleos, eles são conhecidos também como aromas naturais. Não existe uma diferença. A única diferença, ele continua sendo óleo essencial, mas a diferença é que os aromas naturais podem ser ingeridos quando o óleo é de boa procedência. Certo. Tá? Existem óleos essenciais que não podem ser ingeridos. Por exemplo, os canforados não podem, né? Mas esses todos que eu trouxe aqui podem. Por Esse exemplo, aqui, por exemplo, é o qual? hortelã-pimenta. Né? Esse é a que eu boto menta. no café, não? Pode colocar esse, pode colocar o limão. Ah, vamos né? de limão, então. Então, a pessoa pode colocar uma gotinha e provar. Ou colocar uma gotinha, se ela achar muito forte, colocar uma gotinha num palitinho, sabe? De madeirinha. Sim. E fazer de colherinha, né? E aí ela vai ter esse aroma. E aí interessante, por quê? Nós falamos sobre a questão do açúcar no café. Quando a pessoa o óleo tem muito açúcar? Não tem. Não tem, olha. Mas que quando ela está interessante. fazendo a transição em tirar o açúcar do café, o óleo pode ser um auxílio. Substituir, né? Isso, porque aí ele vai dar esse sabor, o aroma, para que a pessoa possa ingerir menos açúcar. Olha, o aroma é fantástico. Peraí, vou dar aqui a O cheirinho mexidinha. veio aqui também. Nossa. Muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Mas além de usar esses óleos nos alimentos, eles têm um outro poder, Tem doutora sim. Felícia? Os óleos essenciais, eles podem ser usados de forma holística. Sim. Então, corpo, mente e energia, né? E alimentação, né? Isso, que é a alimentação. Então, a gente pode fazer várias formas de uso. A inalatória, então a gente coloca uma gotinha na palma das mãos, você pode fazer isso com ele, com a lavanda ou com o hortelã, esfrega uma mão na outra e inala. Quando Isso nós serve para quê? inalamos, a gente ativa um sistema que está aqui no nosso cérebro, na região frontal, que é o sistema límbico, que vai acessar as nossas emoções, as nossas memórias afetivas. Então, vai trabalhar mais essa questão. E promover energia nesse caso. Gente, é muito bom. É muito bom. Dá um soninho, relaxa. Eu vou dormir relaxa. aqui nessa entrevista. E ele dá essa abertura, né? Porque ele vai abrir as vias aéreas. Abrindo as vias aéreas, você oxigena mais. Porque, doutora Felícia, tem alguns alimentos que ajudam no sono, que a insônia é um dos problemas muito presentes, até com a passagem do tempo. Algumas pessoas, embora atinja todas as idades, tem pessoas que tomam suco de maracujá, que diz que dorme. Então, pode usar a lavanda, por exemplo, que é um óleo bastante procurado para isso. Ele vai relaxar. Fazer isso aqui que eu fiz. Isso. Colocar no difusor também é gostoso, para deixar um ambiente já propício para isso. Uma outra forma de uso é via tópica, através de massagens.
Então, a pessoa que tem dores musculares, articulares, pode ser uma saída, ou fazer uma massagem relaxante, uma drenagem também ajuda. Qual é o bom para drenagem? Os cítricos são muito bons para drenagem, de uma forma geral, né? A laranja vermelha, por exemplo, que é o grapefruit, ele ajuda muito a drenar, né? A diminuir edemas, que é aquelas pessoas que têm mais propensão. Ou circulação também, o cipreste, que é um óleo que vem dos pinheirinhos, né? Ele também ajuda muito nesse processo, sempre usando com cremes para massagem ou um óleo, né, vegetal ali de boa procedência, para promover isso. E a via interna que nós estamos falando, que é quando a gente aromatiza os alimentos. A aromaterapia, que é a ciência que aplica como ferramenta os óleos essenciais para efeito terapêutico, ela tem mais ou menos 50 anos. Então, ela é uma ciência relativamente nova. Né? Mas mesmo assim, já comprovado que os benefícios trazem retorno, né? E aí, para a área da saúde, os conselhos de cada área estão abrindo para que aquele determinado profissional daquela determinada área possa prescrever os óleos hoje. Tá, então, isso é muito interessante. Tem que ser um nutricionista, no Pode caso? ser nutricionista, pode ser um fisioterapeuta, pode ser um dentista, desde que o conselho permita, né? Tem que entender lá as leis e as regras do conselho de cada profissão, mas para a nutrição isso já foi liberado. Certo. Você falou em dentista e a gente falou lá com o doutor Davi de escurecer os dentes com alguns alimentos. Tem algum óleo que pode amenizar após consumir um vinho, um chocolate, botar na água? Qual deles seriam indicados? Existem alguns óleos que vão ajudar no equilíbrio da região oral. Que equilíbrio que seria esse? O equilíbrio de bactérias, por exemplo, né? Que ficam presentes ali de alguma forma, né? A saliva nos protege com relação a isso, mas fazer gargarejos, bochechos é interessante para promover esse equilíbrio. Tem alguma contraindicação, doutora Felícia? Porque tudo hoje tem, né? Porque a gente está falando aqui, de repente a pessoa vai lá na loja e compra tudo que é óleo. Quais são as contraindicações? Precisa ter um acompanhamento de um profissional, seja ele um aromaterapeuta, um profissional especialista em aromaterapia, né? Que esteja aí dentro desse universo. Não tem muitas contraindicações, mas as que possivelmente podem acontecer é quando a pessoa faz o uso indevido, exagerado, por isso que precisa ter o acompanhamento, porque uma gota é muita gota, né? Tem muita concentração de matéria-prima em uma gota do óleo essencial. Crianças abaixo de 7 anos, né? Precisa ter um cuidado, precisa diluir esse óleo essencial para que ela possa fazer uso, por isso que precisa de um acompanhamento. Qual é hoje o mais procurado, assim, o que as pessoas mais têm? Esses três que eu trouxe, eles são bastante procurados. O lemon, que é o limão siciliano, que é um tipo de cítrico. Que é esse que eu botei no café, vocês não têm ideia de como esse café já é bom. Ficou assim, foi uma gotinha de nada. E pode fazer um molhinho para salada, por exemplo. Botar na salada. Em que mais? Vamos lá, diga aí. Pode fazer no arroz, no risoto, colocar uma gotinha, fica uma delícia. Fazer no peixe, né? Fazer um temperinho com peixe. Então, a pessoa que quer dar um up na alimentação dela, com mais aromas e com mais sabores, os óleos ajudam muito. Tem até um grupinho de olhinhos que é óleos para culinária. Que aí a pessoa pode comprar para isso, saborizar o azeite, que fica uma delícia. Então você saboriza o azeite e serve ali como uma entradinha, com queijinho, com pãozinho italiano. Nossa, uma variedade. Uma variedade. Né? Muitas coisas boas. Muito bom. E esse aqui? E a lavanda, que vai relaxar, que vai diminuir a ansiedade, contribui para isso. Quer ter uma boa noite de sono. Contribui para um sono reparador. E aquela pessoa que vive cansada, que esgota, assim, faz qualquer coisa, já está morrendo. Qual é o Eu gosto de fazer uma sinergia. O que é sinergia? Quando a gente pinga uma gotinha de cada na palma da mão e mistura com lemon e hortelã. Que aí o lemon vai dar foco e o hortelã energia. Olha só, mas tudo isso, olha, é muito importante, doutora Felícia, que a senhora reforce que tem que ter uma orientação. Precisa. Porque aí a pessoa diz, a doutora estava falando, eu usei, me deu alergia, comecei a sentir mal, porque usa de forma equivocada. Inadequada. Exatamente. Né? O profissional, ele está para isso, né? Para orientar. E um protocolo bem feito
a pessoa faz uso e tem o benefício Os que ela resultados, procura. exatamente. E como é que está a procura? As pessoas estão aceitando Estão bem? aceitando e ele vem para somar com as outras terapêuticas. Uhum. Então, aquilo que a pessoa já vem fazendo na vida dela para melhorar a qualidade de vida, os óleos vêm para potencializar isso. Por exemplo, uma atividade física, inala o hortelã, Antes de fazer a atividade já física, dá mais energia. o hortelã. O hortelã é maravilhoso, né? Olha que Por exemplo, interessante. aquela pessoa que está sempre desatenta, que precisa ter mais atenção. O lemon ajuda. Então, a gente vai acorda. trabalhando esses aspectos. Para menopausa, vamos pensar quando a gente comenta sobre maturidade, né? Na mulher, por exemplo. Que é uma fase da vida da mulher que ela, cuidando, ela vai ter qualidade de vida. E os óleos essenciais existem específicos para essa fase. Então, para todas as idades, homens, mulheres, sempre com a orientação de um especialista, né, Isso doutora mesmo. Felícia? Você está nas redes sociais? Estou. Como é que ele acha para ter mais orientação? Porque eu vou seguir Tem aqui muitas diquinhas cheirando, aqui eu ainda tenho mais entrevistas, eu tenho que ficar mesmo. ativa, né? Então tem que ser o de limão, né? O limão, né? Para ficar que ativa. é esse que eu te dei de presente. Ah, eu ganhei? Ganhou. Maravilha, muito obrigada. Como é que ele acha lá nas redes sociais? @doutora de DRA.felicia.sarracini. Se você achar a doutora Felícia, também vai achar Ian Gomes nas redes sociais. Nós estamos lá, Ian Gomes Jornalista, temos um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou minha conversa aqui com a doutora Felícia, você vai lá no canal, no YouTube, compartilha, assiste de novo para aprender a usar os óleos essenciais. Lembrando que você assiste o Viver Mais sábado, 10 da manhã, e também na quarta-feira, 11 da noite. Doutora Felícia, foi uma alegria recebê-la e terminar esse programa com esse... Vou cheirar de novo. Que delícia. Um Muito brinde bom. à vida. Amém. Muito saudável, uma alegria. Obrigada. Viver Mais de hoje fica por aqui e até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil.